Bons dias, boas tardes, boas noites. Eu tenho feito poucos vídeos pessoais porque desde o início de março de 2026 eu estou me dedicando à vice-coordenação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, intitulado Informação para uma Economia Solidária e Sustentável. Nós formamos um grupo de inicialmente 40 participantes e que está sendo expandido, com bolsistas e que vai ter uma atuação por 5 anos. Então eu estou procurando ser mais uma pessoa envolvida num trabalho mais coletivo, e menos personalista. Mas, de qualquer maneira, para manter a fama de mal, de vez em quando eu tenho esse impulso de falar, talvez por um vício de 40 anos de professor, de falar para uma plateia, pelo menos no plano intencional, falar para um público amplo, embora pouca gente assista esses vídeos. Mas, de qualquer modo, fica o registro, no YouTube. A gente não sabe até quando o YouTube vai manter tudo isso que está sendo postado, mas provavelmente isso vai perdurar por muitos anos. Então, das reflexões que eu faço no dia a dia, eu acabo elaborando algumas falas mais longas, que eu registro na forma de vídeo e depois eu utilizo esse conteúdo em publicações. Agora estou escrevendo um livro sobre democracia socialista hoje, que vai ficar pronto dentro de alguns meses e que vai ser publicado na Inglaterra. Bem, então o assunto de hoje tem muito a ver com o que o José Dirceu falou ontem num seminário sobre o projeto de Brasil, que é financiado e promovido pela Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação do Partido dos Trabalhadores. É uma iniciativa muito boa de discutir um projeto do Brasil que a Fundação Perseu Abramo julga oportuno, eu também julgo muito oportuno que um think tank, dos partidos trabalhadores pense o país. O Zé Dirceu fez uma ótima revisão histórica sobre essa questão do desenvolvimento nacional no século XX. A minha análise é muito semelhante à dele, Eu vivi uma parte disso, na época do milagre econômico, e ele ressaltou que mesmo durante a ditadura militar ainda havia um projeto de desenvolvimento herdado do Juscelino, que herdou do Getúlio. Existia uma continuidade e isso foi interrompido pelo neoliberalismo, que essa questão do combate à inflação, que foi bem sucedido com o Plano Real, mas teve um outro lado também de adesão ao chamado Consenso de Washington, e com isso a perda da soberania, monetária, que levou ao longo do tempo a esse grande endividamento, não só endividamento da chamada dívida pública, endividamento do Estado Federal, dos estados, inclusive de municípios, mas principalmente o endividamento das pessoas físicas e jurídicas, endividamento do povo, porque isso é consequência do modo de funcionamento do sistema financeiro ocidental, que foi imposto aos países, na política econômica dos países que orbitam na esfera do dólar, pelo chamado Consenso de Washington, que se traduz nas políticas chamadas de neoliberais, que tem como ícone Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, que nem economistas eram, mas que eles forjaram algumas frases de efeito, que enganam os incautos, engana quem não tem a menor noção de como funciona a administração pública e a macroeconomia.
Mas não é bem isso que eu vou falar aqui, né? Eu vou falar sobre uma questão que eu já venho pensando há muito tempo. Aí eu vou dar uma desnobe aqui, tá? Que é uma questão que eu venho pensando quando eu morei e viajei em vários países. E que o Zé Disseu mencionou. Eu vou começar falando um pouco dos Estados Unidos, tá? Eu fiz uma viagem de Boston até São Francisco. Eu estava fazendo pós-doutorado, né, na região de Boston. Peguei o trem, a gente comprava passagem econômica, né? Viajei de Boston a São Francisco e voltei por um caminho diferente. Aí passa por todo o interior dos Estados Unidos, né? Ali, Colorado, Montanhas Rochosas. E o que eu observei nisso aí que me impactou? É que o interior dos Estados Unidos não é propício para práticas de agricultura sustentável. Muitas regiões têm terras que não são adequadas para o cultivo, né, de plantas, né? Isso me chocou porque a gente tem a ideia, né, de Estados Unidos como uma potência agrícola pela chamada Revolução Verde, né, da década de 1960. Mas o ponto principal aí é que o ambiente, a geografia americana não é propícia para a chamada agricultura de subsistência, que é aquela agricultura familiar ou de, né, que as pessoas cultivam aquilo que elas se alimentam, né, para consumo próprio. O termo agricultura de subsistência é ruim, né, mas é o que temos aí, né, conceitualmente para se referir a isso. E ultimamente tem aparecido no YouTube muitos vídeos de cidades do interior dos Estados Unidos abandonadas, porque eram cidades que tinham uma indústria. Essa indústria fechou, então o povo teve que sair de lá, porque aquela região é incapaz de produzir o próprio alimento. São cidades inteiras que você não vê nenhuma área verde. Você né, tem casas de boa qualidade abandonadas, né, porque as pessoas não têm como sobreviver ali se não tiver um rendimento vindo ou do governo, né, pessoas aposentadas que ainda às vezes ainda permanecem, ou vindo de indústrias, mas essas indústrias fecharam, então as pessoas tiveram que sair dali, não tem como sobreviver, né? Então você tem áreas enormes no interior dos Estados Unidos que não são propícias para a sobrevivência humana por meio de um cultivo, né, familiar. Aí vamos contrastar isso com o Brasil, ou mesmo com a Europa, né? Você, viajando no interior da Europa, você encontra sempre alguma casinha, algum agricultor, né, uma família que mora nas regiões, mesmo regiões que não tem estrada nem rua, né, você olha do avião assim, né, você vê, sempre tem, como no Brasil, sempre tem alguém ocupando a terra, né? Não tem essas áreas insópitas, desertas como nos Estados Unidos. Então, isso dá uma pujança para a economia que muitas vezes está fora das estatísticas oficiais, né? São pessoas que moram no interior, em lugares que não tem estrada, não tem nada, né? Não tem meios da economia formal contabilizar o que essas pessoas fazem. Então, o que se diz é agricultura de subsistência, né? Ou pecuária, ou caça, regiões ainda que tem caça, pesca, né? Regiões grandes, mas sempre tem alguém ali. E isso é riqueza humana, né? Humana e ambiental, né? E são práticas, na maior parte das vezes, sustentáveis. Não estão agredindo o meio ambiente, estão em simbiose com a natureza, com as outras espécies, né? Estão consumindo plantas, mas estão replantando, né? Os povos originários, eles já têm essa prática de estar consumindo certas plantas e repondo, né?
pensando nas gerações futuras. Isso é a base da sustentabilidade. Então, o Zé Dirceu também estava falando isso, né, ontem. O Brasil tem uma riqueza muito grande que não está contabilizada e que tem uma vantagem enorme em relação à Europa, porque a Europa você vê assim, né? Todo o interior tem plantações de trigo, né, para fazer o pão, plantações de azeitona, né, para fazer o azeite, que é usado em quase tudo que se come, né, nas refeições principais, né, as vinícolas para fazer o vinho, né? Só que lá é uma safra por ano, né? Na Suécia, por exemplo, é gelo a maior parte do ano, né? Então, quando sai o sol, né, o período do primavera e verão, né, é, eu fiz uma viagem de carro no interior da Suécia, você vê em todo canto, né, aquelas casinhas grenás, são todas da mesma cor, né? E as pessoas trabalhando com a terra, plantando, fazendo aqueles rolos, né, de feno para o gado se alimentar no inverno. Então, é um interior muito pujante, muito rico em termos de cultivo de plantas e criação de animais, né? Mesmo que só por 4, 5 meses por ano. E no Brasil, como disse o Zé Dirceu, nós podemos ter até 3 safras por ano. Então o Brasil é uma potência na produção de alimentos, né? A Organização de, é, é, Mundial, né, que trata da alimentação e da agricultura, né? Ela já disse, o Brasil é a maior potência da produção de alimentos do mundo, em relação, né, à capacidade de gerar um excedente, inclusive para exportação, né? Sendo que tem países que têm um déficit. Países como o Japão ou mesmo a China, eles precisam importar alimentos para satisfazer a sua população, né? Então, a grande vantagem do Brasil na economia mundial é essa. É claro que a gente tem que investir também em outras áreas, nós não podemos ficar tecnologicamente muito defasados, mas o tipo de tecnologia que a gente mais precisa é a tecnologia chamada tecnologia social, né? Grupos, cooperativas, grupos com base na família ou em cooperativa, que possam interagir com a natureza de uma forma construtiva, gerando, né, produtos para o consumo humano, exportação, basicamente alimentos, mas também tem evidentemente outros produtos, né, ligados a várias áreas, né, de comerciais, né, como cosmético, por exemplo, plantas medicinais, né? Tem uma variedade de aplicações, né, dessas plantas e desses cultivos de animais que eu acredito até que a parte de criação de animais não seja tão importante quanto das plantas. A grande riqueza é das plantas, né? Agora, aí que vem a grande questão. Toda essa riqueza humana, ela está muitas vezes informal, está fora das estatísticas, está fora do produto interno bruto calculado, né? Como integrar essas pessoas no processo político, né? Todos esses milhões de pessoas que vivem no interior, fazendo essa chamada agricultura de subsistência, né? Elas até pouco tempo atrás, elas estavam perdidas no espaço e no tempo, mas agora não. Agora nós temos aí uma grande novidade. Essas pessoas têm um celular, elas acessam o site gov.br para fazer seus documentos, né? Elas se comunicam pelas redes sociais, tem os chamados influenciadores, que tem milhões de pessoas que acompanham as besteiras que eles falam, né?
tem artistas ou pseudo-artistas da música que tem também milhões de ouvintes, né, nas redes sociais. Tem milhares de influenciadores ou pessoas que têm audiência nas redes sociais, postando um monte de besteira, né? Então, nós estamos na seguinte situação, né? Toda essa economia informal, todas as pessoas que estão dessa economia informal, elas estão sendo integradas via redes sociais, via internet, celular ou computador, estão sendo integradas socialmente, né? Elas estão desenvolvendo relações, muitas vezes virtuais, né, com o resto da sociedade, ou né? Não estão mais tão isoladas assim, né? Muitos locais que não tinham energia elétrica agora têm energia elétrica por placa solar, né? Então está mudando muita coisa, né? Fatores limitantes estão sendo superados, né? E só que, né, esse novo ambiente de interação social por via digital, ele está muito contaminado por certos interesses que são antissociais, interesses privados, né, de golpistas, aproveitadores, né, pessoas que querem tirar vantagem das outras, né. Por exemplo, né, essas malditas bets, né, que sugam o pouco dinheiro que as pessoas têm de sobra, ou às vezes nem às vezes até um dinheiro necessário para a sobrevivência, mas que as pessoas apostam esperando ganhar, né, esperando melhorar de vida, embora a chance seja absurdamente pequena, né? Porque é óbvio, né, se essas empresas de bet estão ganhando, alguém está perdendo. E quem está perdendo é o apostador que não acerta, né, que não consegue ganhar. Bem, então, duas conclusões, né? Primeiro, a riqueza do Brasil é muito maior do que o que aparece no PIB, né? Segunda conclusão, as pessoas que geram essa riqueza estão sendo integradas na sociedade por meios digitais, mas estão sendo manipuladas, principalmente agora nas eleições, pelas fake news, etc. Então, o que é preciso fazer, né? É preciso ter uma proposta para integrar essas pessoas de um modo mais construtivo, que é o que uma das frentes, né, de trabalho do nosso instituto é justamente essa, né, de criar um sistema de comunicação ligado putativamente, né, a gente gostaria que fosse ligado ao site gov.br, que possibilitasse a manifestação do povo na política, a participação do povo na política, através de críticas, sugestões, denúncias. Quer dizer, todo cidadão ou cidadã brasileiro poderia mandar mensagens para o site gov.br e haveria um sistema que vai compilar e gerar relatórios no plano municipal, estadual e federal de todas essas mensagens enviadas pelo povo. Então isso me parece ser muito importante para a gente conseguir avançar. E uma terceira questão que eu já tratei em vários vídeos, não vou me aprofundar aqui, né? Isso o Zé Disseu concordou, é que sem soberania monetária o Estado está de mãos amarradas, né, para fazer qualquer transformação, qualquer mudança na estrutura econômica, né? Isso é evidente. Justamente o que o neoliberalismo quer que quem é rico fique mais rico e quem é pobre fique mais endividado, né? É o que o neoliberalismo faz deliberadamente através da política econômica e do modo como funciona o sistema financeiro. Então precisa também mudar isso de alguma maneira. A proposta do Zé Disseu é imposto para os ricos. Eu já não acredito nisso. Eu acho que a solução é outra, que eu já tratei em vários, né? A solução é a soberania monetária, no sentido do Estado não ter como fonte de recursos o povo, mas pelo contrário, o Estado emitir a moeda e fornecer essa moeda para o povo.
A gente poderia chamar de política do banco imobiliário. Sabe aquele jogo banco imobiliário? No início do jogo todo mundo recebe dinheiro para poder participar do jogo. Então o Estado teria que fazer isso, tem que pôr dinheiro na mão das pessoas para elas participarem do jogo. Certo? E quem legitimamente pode emitir uma moeda segura é o Estado. Né? Que a gente está vendo aí um monte de criptomoedas, chamadas criptomoedas, né? Que não são seguras, né? São fonte de fraudes, lavagem de dinheiro, né? Especulação. Muita gente perdendo dinheiro com isso. É claro, porque se alguém está ganhando, alguém está perdendo. É um esquema de pirâmide. O próprio sistema financeiro ocidental, como um todo, é um esquema de pirâmide. E a solução para isso é sair do esquema de pirâmide, é ter uma moeda que, no caso do Brasil, cada real esteja lastreado, baseado em R$ 1 digital que está no computador do Banco Central. Porque atualmente no sistema financeiro, né, R$ 1 em reserva, o banco pode multiplicar em 10, né, chamado sistema fracionário de reserva. Então, os bancos privados eles compram R$ 1 em reserva, que é dinheiro do Banco Central, e com esse R$ 1 de reserva eles emitem 10 e emprestam para as pessoas. As pessoas dão garantias, mas se essas garantias não cobrem, há alguma fraude ou há uma desvalorização da garantia e a pessoa não consegue pagar, o banco vai liquidar essa dívida que a pessoa tem com o banco e não vai conseguir recuperar o que foi emprestado. Então, né, foi assim que se gerou aquela crise imobiliária nos Estados Unidos no final da década de 2000. Né? Tá, são questões complicadas, mas também importantes, porque eu não acredito que apenas aumentando o imposto dos ricos o Estado vai ter dinheiro para financiar o desenvolvimento brasileiro, para investir. É o Estado que tem que criar esse dinheiro e fazer um investimento público de qualidade, colocando dinheiro no mercado, né, para aumentar a produção, a produtividade e possibilitar que o povo possa comprar os produtos e consumi-los. Né? Então, quem já trabalhou em algum tipo de atividade econômica, seja no setor primário, agricultura e pecuária, seja no setor secundário, de indústrias, seja no setor terciário, de serviços, a gente sabe que para a economia funcionar tem que ter dinheiro para as pessoas investirem na produção e para as pessoas comprarem e consumir. Sem isso não funciona. Né? Então o neoliberalismo ele fracassa em todo lugar que ele é implantado porque ele é baseado na escassez de dinheiro. O neoliberalismo coloca uma camisa de força, né, para gerar uma escassez artificial de dinheiro, né, que inclusive contraria o que a Constituição diz sobre a função do Banco Central. A função do Banco Central é gerar o equilíbrio macroeconômico. Equilíbrio macroeconômico não é falta de dinheiro. Né? Equilíbrio macroeconômico é você ter a quantidade certa de dinheiro para as pessoas poderem investir na produção e poderem consumir. Isso que é equilíbrio macroeconômico. Né? Nós vivemos com o neoliberalismo no desequilíbrio macroeconômico há muito tempo. Isso está chegando num ponto insuportável, pela falta de dinheiro para investir na produção e para consumir, para o povo consumir. Né? Os paliativos são, né, cartão de crédito, cheque especial, endividamento, as pessoas vão gastando o que não tem, né? E aí chega num ponto em que elas não conseguem mais pagar. Né? E aí é complicado, né? Porque as instituições financeiras elas fazem seguro, por isso também que o juro é tão alto. Elas emprestam dinheiro para a pessoa comprar uma geladeira lá, né? A pessoa vai pagar o dobro, o triplo do valor à vista, porque está embutido ali o seguro. A pessoa não pagou, aí o seguro vai cobrir. Mas se houver uma inadimplência muito grande, como é que essas seguradoras vão cobrir tudo isso? De onde as seguradoras vão tirar o dinheiro? Né? Então, é um sistema que ruma para a crise. Né? Bem, gente, como eu já tratei desse assunto, né, em outros vídeos, até um curso que está disponível aí nos meus canais, eu vou parar por aqui. Um abraço.